Tarde Mais. Tarde Mais. Se liga aí. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana estamos falando aí sobre os dons espirituais e hoje eu quero pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, vamos entender pela Palavra de Deus o que são os dons espirituais. O apóstolo Paulo escreve assim para a igreja de Corinto: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Vamos parar por aqui por enquanto. Daqui a pouquinho nós falamos sobre os 9 dons do Espírito Santo. Nós precisamos entender que existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo, o Espírito que os distribui, o Espírito que manifesta esses dons em nós é o mesmo. Existem diferentes tipos de serviços. Cada um de nós no corpo de Cristo temos uma função, temos um chamado, temos um dom de servir diferentemente. Existem os dons de serviço e existem os dons espirituais. Nós precisamos conhecer isso também. Mas eu vou pegar aqui dizendo que nós temos e operamos em diferentes coisas na obra de Deus, mas Deus é o mesmo. O mesmo Espírito que usa uma pessoa para revelar é o mesmo Espírito que usa uma pessoa para profetizar, que usa uma pessoa para curar, que usa uma pessoa para dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E Ele concede a manifestação do Espírito para benefício de todos. É o que eu tenho batido na tecla aqui essa semana. Nós precisamos entender que todas as coisas em Deus têm um propósito. E o propósito é o benefício, é o bem de toda a comunidade, é o bem de todo o corpo de Cristo, é o bem da igreja. A igreja... Quem é a igreja? A igreja somos nós, todos aqueles que conhecem, reconhecem e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas são a igreja de Deus. E os dons espirituais, eles vêm como benefício, como algo do bem, algo que vai se tornar em bem para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão recebendo. Ontem eu falei aqui, lá em 1 Coríntios 14, tem um versículo que diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aí nós precisamos entender, depois eu fiquei até pensando, porque eu já ouvi pessoas que achavam que esse espírito que está sujeito é o Espírito Santo. E não é, tá bom? É o nosso próprio espírito. O ser humano, ele é composto, nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, depois que Cristo avivou o nosso espírito. Então hoje nós vivemos, não sei se você já leu, lá em Gálatas diz que existe uma luta entre a carne e o espírito, para que a gente não faça o que nós queremos. No meio de tudo está nós, a nossa consciência, o nosso ser. E quando nós somos avivados pelo Evangelho, pela mensagem da Palavra de Deus, o nosso espírito que estava morto, ele estava afastado de Deus, desconectado de Deus, ele é ressuscitado, ele é avivado. E agora nós temos a nossa parte espiritual ativada. Nós temos mais sensibilidade a Deus, conseguimos ouvir as coisas de Deus, conseguimos sentir a presença de Deus, conseguimos buscar a presença de Deus, porque o Espírito, que é o fôlego de Deus, que é o fôlego de vida que está dentro de nós, que é a nossa parte de conexão com Deus, ele foi ressuscitado, porque ele estava morto. Quando nós vivíamos sobre o domínio do pecado, o que estava mais ativo em nós? A nossa vontade carnal. O que dominava sobre nós? A nossa carne. Vivíamos e fazíamos as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente queria. E quando nós vivemos pela carne, como diz a própria palavra, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Quem satisfaz as vontades da carne não pode de maneira nenhuma agradar a Deus. Porque quem está na carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, e nós precisamos entender isso. Por isso que Jesus ele veio e ele diz que necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que não nascer
da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e nascemos do Espírito, nascemos da palavra de Deus e temos um nascimento espiritual, aí sim agora nós podemos sentir Deus, podemos receber as mensagens de Deus, podemos ouvir Deus, ficamos mais sensíveis a Deus, ficamos mais sensíveis às coisas espirituais. Tanto que a palavra fala que as coisas de Deus, elas são interpretadas, discernidas, elas são separadas de modo espiritual, elas são conhecidas de modo espiritual. Quem é carne não consegue entender as coisas do Espírito. Quem é natural não consegue entender. Você pode falar, pode explicar detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, a pessoa não vai entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Deus é Espírito. Jesus disse lá em João 4 que Deus é Espírito e importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Significa que o meu espírito precisa estar ativado. Então, quando a palavra fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, isso é o meu espírito. O Espírito de Deus, ele conecta-se ao meu espírito e manifesta as coisas do céu no meu espírito, e o meu espírito tem domínio agora sobre a minha vontade, sobre a minha carne, sobre mim. A minha alma está iluminada porque o meu espírito está ressuscitado, ele está em conexão com o Espírito Santo de Deus. Então, vocês precisam entender, ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas dizerem que o Espírito Santo está sujeito às pessoas. Não, gente. O Espírito Santo não está sujeito a nós. O Espírito de Deus, não. Nós que temos que nos sujeitar a Ele. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus dentro de nós. Você tem noção disso, gente? O Espírito de Deus, Deus vivo dentro de nós, morando dentro de nós. Gente, isso é maravilhoso. Isso é inexplicável. Não existem palavras para dimensurar e explicar a grandeza de termos o Espírito Santo, o próprio Deus, habitando dentro de nós. E a palavra nos diz que esses dons que o Espírito Santo ele carrega, esses dons espirituais, eles têm uma finalidade de beneficiar todos, de beneficiar a igreja, de beneficiar as pessoas que estão unidas nesse propósito de buscar e servir a Cristo. Aí nós vamos agora entender aqui no versículo 8 quais dons são esses, quais são os 9 dons espirituais. Aí diz: a o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Sabia que dar conselhos sábios é um dom? É isso mesmo. Às vezes a gente está ali conversando com a pessoa e vem de repente, a pessoa está precisando ouvir um conselho e o dom espiritual da sabedoria te dá a sabedoria para falar. E dar um conselho sábio para aquela pessoa. Um conselho que vai mudar a história daquela pessoa. Por isso nós precisamos viver em comunidade. Ajudar uns aos outros. Está passando por um problema, meu irmão, minha irmã? Não fica sozinho, não. Vai buscar um conselho. Busca um conselho de um pastor, um irmão, uma irmã. Que você vê Deus nele. Que você vê aquela pessoa como uma referência de Deus. Não passa por problema sozinho, não. Às vezes a gente tem que tomar decisões e não sabe o que fazer. Um conselho vindo da boca de um servo, de uma serva de Deus. O Espírito Santo pode manifestar esse dom da sabedoria e você receber um conselho sábio. E nós também podemos buscar para que o Espírito Santo manifeste este dom na nossa vida. Para que também, ao abrir a nossa boca, possamos dar conselhos sábios, conselhos que vêm do céu. Sabe por quê? Porque Deus vê o futuro, Deus vê o amanhã. Por isso nós precisamos buscar a manifestação dos dons espirituais na nossa vida. Aí diz a palavra que o outro dom é que o Espírito Santo, o mesmo Espírito, ele dá uma mensagem de conhecimento especial para alguém. Poliana, será que uma pessoa pode operar nos 9 dons espirituais? Se tiver necessidade, sim. E quem determina a necessidade do uso dos dons é o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, sabe por quê? Porque ele conhece as pessoas. Quando nós estamos numa reunião, num grupo de 10, 15, 20, 3, 4, 5 pessoas, ou uma multidão, ele conhece cada pessoa que está ali. Ele conhece a vida, ele conhece os pensamentos, ele conhece as tristezas, ele conhece as angústias,
Ele conhece as dificuldades, ele sonda o coração de cada pessoa, ele vê o que está além da aparência, ele vê o interior de todas as pessoas. Então, quando ele olha e ele vê que existe uma pessoa que precisa ouvir algo espiritual, algo diferente, uma pessoa que precisa ver um sinal, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, claro que ele vai procurar no meio daquela multidão vasos disponíveis. Ele vai procurar pessoas, filhos e filhas que estão dispostos, que não vão ter medo de usar os dons espirituais. Pessoas que vão estar ligadas. Por isso que quando nós nos reunimos, nós precisamos estar ligados com Deus. Não podemos estar nas reuniões, nas nossas reuniões, gente, é tão poderoso quanto a igreja se reúne. É tão poderoso um culto, uma reunião de oração. É tão poderoso um momento no monte. Quando se reúnem 2 ou 3 no nome de Jesus, quando aquelas pessoas estão ali conectadas com Deus, estão ali num só propósito, o Espírito Santo tem liberdade para falar e para agir. Mas quando nós estamos desconectados, estamos no lugar de bênção, no lugar onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre, que é a reunião dos irmãos, um lugar onde Deus libera uma unção nova, mas as pessoas estão ali desconectadas, cada um está em um lugar, cada um está pensando em uma outra coisa. Como o Espírito Santo vai tocar seu coração se você não está conectado com aquele lugar, se você não está conectado com os irmãos, se não estamos pensando, sentindo, desejando a mesma coisa? Mas quando nós estamos conectados, o Espírito ele olha e fala, aquela pessoa está pronta, e aí vem um pensamento assim extraordinário na sua mente, que interrompe os seus pensamentos normais, e aí você fica incomodado. Fala isso para aquela pessoa, vai ali e ora para aquela pessoa. Aí você pensa assim, não, isso não é de Deus não, isso é da carne, ai meu Deus, eu não vou fazer isso não. Vai lá e ora para aquela pessoa, e aí aquilo começa a te incomodar, uma coisa que você não estava nem imaginando, começa a vir na sua mente, e você fica incomodado. Eu tenho que ir lá, eu tenho que orar, eu tenho que ir lá, eu tenho que orar, eu tenho que ir lá e falar isso, eu tenho que ir lá e falar isso. E aí às vezes a gente fica com medo, né? Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Mas o Senhor está manifestando, o Espírito Santo está manifestando ali um dom espiritual em nós, para que a outra pessoa seja edificada, seja fortalecida. Então nós precisamos entender isso. E essa mensagem de conhecimento especial, ela abrange muitos tipos. Geralmente no nosso meio nós chamamos isso de revelação. Essa palavra de conhecimento é quando algo é revelado. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a revelação a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje infelizmente tem muitas revelações que são condenativas, são revelações de morte. Existe muito profeta que só profetiza morte, só profetiza sangue, só profetiza, eu vejo que vai acontecer um acidente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando vem falar uma coisa dessa comigo, eu já saio repreendendo no nome de Jesus, sinceramente. Porque isso é uma palavra que traz medo nas pessoas, uma revelação que traz pavor, uma revelação que traz angústia. Isso não é de Deus. Sabe por que não é de Deus? Porque Deus, a palavra de Deus, ela é bênção. Diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. As coisas de Deus vêm para trazer vida, luz, saída, e não para colocar a pessoa numa escuridão, não para colocar a pessoa num lugar de pavor, de medo. Gente, 366 vezes na Bíblia está escrito, não tenha medo. Aí Deus vem e te dá uma mensagem que vai te pôr em pavor, de medo. Aonde? Biblicamente, aonde que isso se encaixa? Não tem encaixe, não tem noção para isso. Deus não dá palavra de destruição para ninguém. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Mas no Antigo Testamento aconteceu isso. Gente, nós precisamos entender, Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Jesus Cristo abriu a porta, Ele é o caminho que nos dá acesso para Deus. Ele levou a maldição sobre si ali na cruz. Ele se fez maldição no nosso lugar para nos dar vida abundante, vida. Eu não vejo Jesus falando de morte, de destruição. E os dons espirituais, eles não são para destruir, eles são para edificar, para consolar, para encorajar as pessoas a continuarem firmes na presença de Deus. Poliana, já vi muita gente se afastar da igreja por causa de revelações terríveis. Eu já recebi mensagens assim. E nós precisamos ter discernimento, conhecer a palavra de Deus. Atenção, você que prega, você que é profeta de Deus, você que ministra a palavra, você precisa conhecer as Escrituras. Você não merece, eu acho que não merece a pessoa que não lê a Bíblia pegar no microfone para falar para outras pessoas.
Uma pessoa que não tem intimidade com a palavra de Deus, que não busca de coração conhecer as Escrituras, não poderia estar falando a outras pessoas. Porque a palavra de Deus é muito séria e nós precisamos entender isso. Poxa vida, o tempo voou. Amanhã nós vamos continuar, vamos falar os 7 dons espirituais que tem aqui mais pra frente nesse capítulo. Eu convido você a estar comigo e nesse momento vamos falar com Deus. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. O Senhor é maravilhoso. A tua palavra, ela é vida, luz, ela é direção para as nossas vidas. Senhor, o que seria de nós sem a tua palavra? O que seria de nós, Jesus, sem ti? O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Eu te adoro, louvo o teu nome pela oportunidade de ouvirmos, conhecermos um pouco mais da tua palavra. Obrigado, amado Espírito Santo, por cuidar da gente com tanto carinho. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, por nos ensinar a palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Eu sei que o Senhor está conectado, o Senhor está ligado conosco nessa hora. Eu sei que os céus se movem em nosso favor. E eu oro para que a tua palavra esteja cada dia mais clara aos nossos ouvidos. Que possamos olhar e enxergar as coisas do Senhor como elas de fato são. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar na verdade todos os dias. Que não venhamos desviar da verdade, mas que possamos estar firmados sempre na tua palavra. Oro por cada pessoa que me acompanha. Que a mão do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor alcance a fé de cada pessoa que me pediu oração. E que o milagre aconteça de acordo com a fé. É o que eu te peço nessa